Você sabe o que te faz bem? O que você gosta? O que pode te ajudar a se curar, a curar o coração ferido, partido? Qual que é esse caminho? Sabe que dá para ver isso no mapa? Não como uma resposta exata, porque a astrologia ela é uma ferramenta simbólica. Ela traz sinais para a gente ir se desvendando e se descobrindo. É um estudo contínuo. Ela não traz a resposta pronta, mas ela mostra caminhos, ela mostra indicações. Hoje a gente vai falar sobre a casa 5, que é o lugar onde a gente pode começar a explorar esse assunto. A casa 5 no mapa da gente é essa parte aqui, ó. Nós olhamos o mapa, né, começando aqui, ó, da esquerda, desse meio, dessa linha vermelha, e a gente segue no sentido anti-horário. Então, aqui é a primeira casa, a 1, a 2, a 3. E aí tem uma outra linha vermelha principal que cruza, vem a 4 e a casa 5. Cada parte do mapa fala sobre alguns temas. A casa 5 fala sobre o nosso coração, sobre o sentimento de amor que a gente tem dentro da gente. Ela está associada ao signo de Leão, que é regido pelo Sol. O Sol é o centro do universo, mas nada mais é do que a essência divina. É a luz que brota, é a nossa essência, é a nossa luz no mundo. E é o que a gente sente dentro da gente. Então, é uma casa que vai falar a respeito da nossa autoestima, como que ela é, como é a nossa autoconfiança a partir disso, do nosso amor próprio. É uma casa que fala como a gente manifesta a nossa alegria. Sabe quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, que a gente se diverte, que a gente quer ser o centro das atenções? O sol. A criança pequena, ela gosta de fazer gracinha, ela gosta de chamar atenção, né? Ela faz as brincadeiras e ela tem um riso fácil. Tudo, né, desmancha com um sorriso, tudo passa rápido, né? Aquela luz divina que aquece os corações só com uma risada. E é essa energia que tem nessa área da vida da gente, que tem dentro da gente. É essa criança pequena, ainda nesse estágio, que brinca, que ri, que se diverte espontaneamente, que ainda mora dentro da gente, que fica lá adormecida, porque o tempo vai passando, a gente vai se educando, vai se adaptando, vai se esquecendo dela, vai se desligando. E muitas vezes a gente vai esquecendo também das coisas que a gente gosta, vai deixando para lá a nossa essência divina, quem a gente é, a nossa espontaneidade. Então, é a luz que a gente manifesta no mundo através de quem a gente é. É o nosso brilho pessoal, é onde a gente faz a nossa marca pessoal nas coisas que nós criamos. Então, tudo que a gente manifesta, que é a nossa criação, a nossa criatividade, como que ela exerce, né? O que que a gente cria. E também é uma casa de filhos, porque filhos também é o que a gente dá à luz, é o que a gente cria. Então, é a nossa forma de se relacionar com eles, é a nossa forma de vê-los, é o que a gente coloca da nossa vida, da nossa energia pessoal, o que que a gente veio criar através da nossa essência. E através desse processo é que a gente encontra a nossa autorrealização, da gente entender que a gente não vem à toa, que a gente não passa despercebido e que a gente não precisa fazer algo importante, mas a gente precisa fazer algo que nos preenche, algo que a gente gosta, que aquece o nosso coração. Sabe aquela sensação daquele quentinho no coração, de um dia gostoso, no sol, de você sentir a natureza, de você ouvir os pássaros, de você ter um dia reconfortante, que você se sente bem, que você se sente vivo, que você se sente pleno consigo mesmo, se sente feliz.
Em algum momento da sua vida você já sentiu essa plenitude. Então ela está aí dentro, ela tem um lugar, como se fosse uma grande casa que é o nosso ser, com vários cômodos. E tem o cômodo que é a nossa alegria, que ela tem uma morada lá, porque isso está intrínseco, né? Isso faz parte da nossa existência, faz parte da nossa personalidade, da nossa essência, mas nem sempre ela é ativada. Às vezes ela está lá adormecidinha, está lá quietinha, né? Então é um lugar onde a gente precisa reencontrar, a gente precisa encontrar o caminho de chegar nesse cômodo. E para a gente chegar lá, a gente precisa se reconectar então com esses outros assuntos que estão relacionados com essa área, que começa com a nossa criança interna. Então a gente precisa resgatar o que, que a gente gostava de fazer, quais as brincadeiras que a gente fazia quando era pequeno, quais eram os nossos interesses, porque esse ponto central ele manifesta naturalmente quem a gente é. Se você tem a oportunidade de viver com uma criança, você observa desde pequenininho que ela tem preferências, que ela tem a natureza dela que vai se revelando, que vai se mostrando. Se você tem uma oportunidade de viver com uma criança, você pode observar o quanto isso sai naturalmente de dentro dela, as preferências. E isso vai crescendo ao longo da vida. A gente gosta das mesmas coisas. Elas podem evoluir de tamanho. Por exemplo, eu brinco que menino gosta ou de carrinho, ou de bola, e depois continua adulto ainda gostando de carrinho ou de bola, mas de outra forma, em outras proporções. Mas isso é só uma piada, é só um exemplo. Mas é verídico, né? A gente gosta das mesmas coisas, só que vai tomando outro formato, né? O formato da vida adulta, o formato da realidade. Então a gente precisa começar a resgatar essa criança interna. E é importante a gente se conectar com a alegria, descobrir, né, o que que faz a gente se sentir bem. A gente precisa fazer coisas pela gente. Nessa casa, a gente resgata a nossa diversão. A criança, nessa fase, né, do signo de Leão aí, ela gosta de brincar. Então é importante a diversão, que já na vida adulta a gente conhece por lazer. É importante a gente fazer alguma coisa que nos faz bem. Isso é um alimento para a alma, assim como o nosso corpo precisa de comida, a nossa alma precisa desses momentos para poder equilibrar os momentos difíceis. Porque a nossa vida é trabalho, ela é dura, tem todo um esforço, a gente tem vários enfrentamentos, muitos, mas a gente precisa desse ponto para poder ter forças, né, como um alimento mesmo, para dar conta, para seguir em frente. E o que cura as nossas dores, o que cura o nosso coração, é exatamente quando a gente faz alguma coisa que faz a gente esquecer da vida, faz a gente esquecer do tempo, que a gente se desliga. E não é uma coisa que a gente compra, não é ir num lugar caro, não é fazer um passeio, né, ou uma viagem, não é uma coisa que a gente precisa se privar. É algo que faz parte da nossa natureza. Então tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de cantar, tem gente que toca instrumento, tem gente que gosta de ler, que gosta de filme, tem gente que gosta de ficar em casa, de comer, de se cuidar, tem gente que gosta de conversar, de tomar um ar, de caminhar, de correr, de fazer exercício, de fazer atividade física. Tem gente que gosta de trabalhar, né? Tem várias coisas que cada um gosta de fazer, né? E o que que vai trazer essa pista são os signos que estão lá dentro. Então vamos voltar para o mapa. Esse mapa aqui é só um exemplo. Então a gente vai ver aqui, ó, a casa 5. Normalmente a gente tem dois, às vezes até três signos. Aqui, ó, tá vendo aqui? Casa 5 eu tô vendo desse espaço, dessa linha até essa linha. Eu vejo aqui que signo que ela começa e tem um outro signo aqui, ó,
né? Tem um signo aqui de Capricórnio e o signo de Aquário. E aqui tem um planeta, tá? Então, às vezes não tem nada. Quando não tem nada, não quer dizer que está vazio, que você não gosta de nada, tá? Quando tem um planeta, é mais complexo, é mais intenso, é mais importante, tem mais informação. Então, o que que a gente vai mapear? A gente vai mapear todo o simbolismo desse signo, desse planeta, ver se esse planeta tem ligações, né, que são essas linhas, que no caso esse aqui não tem, e quando não tem também tem um simbolismo. Depois a gente olha o regente desse signo, né, onde ele está, que ligações ele faz. Então é um caminho bem complexo que a gente vai encontrando as saídas, as respostas, os caminhos, que vai nos conduzindo por reflexões. Por isso que estudar é essencial. E a astrologia, ela não vai te trazer uma resposta pronta, mas ela vai te trazer uma ferramenta para você ter um raciocínio para ir buscando a si mesmo, para você ir se analisando. Até porque o conhecimento, ele vai mudando conforme a gente evolui. O que eu sei hoje é diferente do que eu vou saber daqui a 5 anos. É diferente do que eu sabia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E a cada fase da vida que a gente vai passando, mais coisas a gente vai percebendo. Então, é um ensinamento, é um conhecimento que a gente busca por toda a vida, que ele tem uma evolução, ele tem um movimento, ele tem novas respostas. E ele sempre vai revelando através do que a gente vai passando, das nossas histórias e do que a gente vai observando, das nossas experiências, porque a gente aprende pela observação. A gente vê o simbolismo, a gente vê o que a gente já passou, a gente vê o que a gente está vivendo, a gente vai encontrando a identificação, vai percebendo o cenário, vai tomando consciência das energias, dos rumos que a gente pode dar e a gente vai seguindo em frente. Então, não é uma resposta, né, imediata, que é só olhar ali e eu vou saber. Não, tem uma riqueza, sabe? O mapa do tesouro que você vai sempre buscando 10 passos para lá e aí tem um enigma que te leva para outro, porque a vida é um mistério que não vem pronto. Ele vem se revelando conforme a gente cresce em consciência. Mas dentro desse campo que a gente vai descobrindo que o nosso caminho do coração, que o nosso sentimento de amor, ele começa a partir da gente. Então é importante a gente aprender a gostar de quem a gente é. E para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa se aceitar do jeito que a gente é, sem julgamento, sem se chicotear, né? Que é ruim, que é bom, né? Essas nuances, né? De gostar ou não de si, de ser duro ou não consigo mesmo, de se supervalorizar algumas horas e se menosprezar outras horas, elas têm a ver com essas energias que estão aí, com esses signos, com esses planetas. Eles explicam muita coisa para a gente entendendo como a gente funciona. Além da gente entender, né, que todas as energias elas são duais, elas têm os caminhos negativos e positivos, mas o que pode ser negativo numa hora pode ser extremamente positivo em outra, né? O que é adequado ou não depende da ocasião, mas quando a gente toma consciência dessa energia como um todo, a gente vai conseguindo ampliar a visão e lidar com isso de uma forma mais clara e consciente, com o que faz parte de nós, com o que a gente vive, com as nossas histórias e o que a gente pode ir buscando para aprender a se amar. Então, a nossa autoestima, ela tem a ver com a nossa autoconfiança. A gente confia em quem a gente é quando a gente gosta da gente. E isso está ligado à nossa autorrealização. A gente se sente feliz quando a gente se sente realizado.
Por isso não é um prazer que a gente compra, não é um programa que a gente paga, não é algo que o dinheiro vai resolver, mas é a nossa sensação de evolução. É o quanto a gente pode crescer, é o quanto a gente pode se tornar melhor, é o quanto a gente realmente se preenche de quem a gente é, de dentro para fora. Porque o que precisa manifestar aqui é a nossa luz no mundo. E a nossa luz no mundo, ela transborda conforme o nosso coração se preenche de amor. Por isso que fazer o que a gente gosta, o que essa criança desde pequenininha se manifestava, e que a gente precisa resgatar, e a gente precisa ter claro isso em mente, né? E a gente pode fazer através de reflexão, de memórias, que a gente precisa se estudar, a gente precisa realmente refletir, a gente precisa identificar os nossos gostos e precisa incorporar isso na nossa vida. Ah, eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. Ninguém tem tempo, a vida está cada vez mais corrida, mas a gente precisa colocar na nossa rotina. Se você pensar, se você gosta de nadar, por exemplo, que 1 hora na semana inteira você não pode se organizar para ir lavar sua alma, para ir esquecer da vida, o quanto aquilo vai te ajudar a se equilibrar para poder ter condições emocionais para seguir em frente com toda a carga do resto da semana, das coisas que você tem para fazer, é realmente supérfluo? É realmente algo que você não precisa? Quando você não faz nada por você, e você é uma pessoa às vezes movida só pela doação, só quer fazer pelos outros, bom, a sua sombra tá que lá no fundo você está fazendo pelos outros o que você gostaria que você, né, recebesse, o que você gostaria de fazer, o que os outros fizessem por você. Sempre tem um eu aí, nem que seja na sombra, nem que seja por trás, né, da percepção. Mas a gente precisa se dar conta das coisas que a gente gosta, porque é isso que move o nosso coração a se preencher do amor. E o amor, a gente pensa só, ai, no que eu quero conquistar, né? Ai, tá aí a casa do amor, então como é que eu conquisto alguém? Também, né? Aqui fala também na casa 5 o amor que a gente passa, o que a gente atrai, porque o que a gente sente é o que a gente passa e é o que a gente vai receber. Então, também fala do tipo de relacionamento, como ele começa, né? O que a gente atrai. E aí começa a ficar interessante, né? Porque quando a gente está carente, a gente não atrai nada. A gente atrai mais carência. A gente está com a sensação de vazio, de solidão, a gente atrai mais disso. Então, para a gente abrir qualquer porta que a gente deseja, que a gente queira, a gente precisa estar numa vibração boa. Por exemplo, sabe quando você está sozinho, não vem ninguém. Você quer alguém, não aparece ninguém. Mas aí, quando você começa a se relacionar, começa a namorar, aparece vários de uma vez só. Você fala, nossa, por que isso acontece, né? Não tinha ninguém, fico amigo há um tempão, e quando vem, vem um monte, né? Porque você está feliz. Porque quando você está numa relação com alguém, você está, né, exultante, feliz, aquilo está transparecendo e aí você atrai as portas que você queria abrir. Que quando você está triste, a sua energia está tão baixa que você não vai atrair nada, você vai atrair mais daquela solidão. Então, o amor não é uma coisa tática, né? Mas o pensamento, a vibração, ela é uma força eletromagnética, invisível. Ela tem uma física, ela tem uma química que a gente não tem a consciência porque não é material, mas a gente está o tempo todo emitindo o que a gente pensa. Então a gente precisa cuidar do nosso coração. É isso, é fazer algo pela gente que começa esse processo da nossa cura, do amor que tem dentro da gente. E não só para atrair alguém, mas o amor que a gente sente pela gente é o amor que a gente sente pela vida, é o amor que a gente sente por tudo. O amor não é uma coisa distinta. O que eu sinto por mim, o que eu sinto pelo outro, o que eu dou para esse, ou pelo animal, ou pela coisa. Não, o amor é algo nobre. Todas as religiões, todas as doutrinas, todos os aprendizados, eles levam para o caminho do amor.
O ensinamento é aprender a amar. A gente está nessa vida para aprender o amor. Esse é o caminho para tudo, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Tudo que a gente passa é para aprender a amar. E a gente não sabe amar. A gente espera do outro, né? Que o outro nos sacie, que o outro nos ame. E o que que a gente tem para oferecer? A gente só ama condicionado ao que a gente recebe, né? E a gente não tem um amor genuíno. Acho que o mais próximo que chega disso é quando a gente tem amor pelo filho, né? Que a gente tem o mais próximo do incondicional. E mesmo assim, né, a gente tem uma relação que nem sempre é fácil. Nem sempre o tempo todo são flores, nem sempre o tempo todo você tá com o coração exultante, né? Tem horas que você tá querendo esganar, que é uma pessoa como qualquer outra, que tem um relacionamento, um gênio, né? Uma personalidade, uma característica diferente da sua, e que você precisa lidar. Também é uma escola, é uma baita de uma escola, acho que uma das maiores. Então, a questão dos filhos também aqui, né, a gente cresce e aprende muito. Eu acho que quando a gente tem filho, a gente sai do processo do egocentrismo. A gente sai do sol girando só em torno do nosso próprio umbigo e a gente fala, né, que o nosso coração sai do peito e a gente ama algo além da gente. A gente aprende o que que é isso, é uma evolução desse amor. Então, se a gente colocar todos esses assuntos da casa 5, a gente não aprende só sobre o que ela é, mas a astrologia, com essas relações, né, o que está dentro de cada casa, ela nos traz reflexões de como essa área se conversa e por que elas estão correlacionadas. O que às vezes pode parecer óbvio, tem muita lição, tem muita surpresa, tem muita coisa para a gente desmembrar, para a gente poder entender sobre a vida, sobre o funcionamento disso. Então, se sentir bem tem a ver quando a gente ama, se preenche desse amor, que é o amor por algo divino, que nos dá a vida, por Deus, pelo Criador. É isso que preenche a nossa carência, é isso que preenche a nossa existência, é isso que preenche o nosso sentido. E que a gente deixa tão esquecido, adormecido, que a gente se desliga, porque a gente tem uma concepção e uma vida totalmente materialista, voltado para a busca de coisas que a gente quer comprar, conquistar, que a gente quer ter notoriedade, posto, reconhecimento. Só que a nossa existência, ela é para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Nós somos espírito, somos uma fagulha de algo que é o todo. O espírito está em todas as coisas no mundo, está no ar, está em nós, está nesse divino. Nós somos uma individualidade dessa energia total. Então nós temos uma personificação, só que a nossa consciência, que é contraída, ela não percebe essa ligação. E aí a gente não sabe o que que preenche o nosso coração. Preenche essa conexão com esse algo maior, com esse divino, que é essa centelha divina que nós fazemos parte, que nós somos uma manifestação e que nós mostramos a nossa luz não para brilhar, para ser importante, por uma notoriedade, não é isso, não é o elogio que vai te fazer se sentir melhor, ter amor próprio, autoconfiança, né? O quanto muita gente pega esse caminho, quantas vezes a gente faz isso, né? Precisa se maquiar, se arrumar, ficar bem, para se sentir bem, para se sentir bonito, para se sentir feliz, né? Para se sentir amado, para o outro reconhecer. De novo, o que que a gente está buscando? Sempre o reconhecimento e o amor externo. O outro não vai preencher esse amor externo. É a gente que se preenche, é a gente que sente, a gente que transborda e a gente que atrai. E o que preenche isso é o divino, é o espírito, do qual nós somos uma fagulha.
Então é isso que faz a gente se sentir bem, essa ligação. E nós, como individualidade, nós temos uma roupagem. É como se cada um de nós tivesse uma cor desse todo. Eu sou a cor verde, você é a cor lilás, a cor vermelha, o outro é a cor azul, né? E cada um é único. Então cada um vai ter uma interpretação única através de quem você é, da sua manifestação, de colocar a sua luz no mundo. A luz que você está manifestando é a luz que você recebe da sua própria vida, que te move, esse espírito que te move. Então, através desse filtro de quem você é, que você compartilha essa luz divina que você recebe. É isso que preenche a nossa vida, é isso que preenche o amor, que a gente não sabe ainda, que a gente acha que é um relacionamento, né? Que é uma pessoa que a gente quer conquistar, quer casar, até que vira um inferno e depois não sabe como resolver aquilo. Não é isso que resolve, né? Não é ser amado. Para amar, a gente precisa se amar. A gente precisa aprender a valorizar a luz divina que a gente é. A gente precisa perceber a se cuidar bem, o quanto a gente se maltrata, o quanto a gente se autodestrói, o quanto a gente faz mal para a gente mesmo, não percebendo essa conexão, tendo aquela sensação de vazio, de infelicidade. E quando a gente está lá mal, no fundo do poço, né, que a gente não tem mais o que buscar, a gente vai procurar ajuda espiritual, vai rezar, vai pedir ajuda. Por quê? Porque no final das contas, toda dor, todo aprendizado é para a gente entender que o caminho é pelo amor. E aí esse amor que você sente dentro de você é o que vai te preencher e vai transbordar. E aí é onde você vai aprender a amar. Você vai amar indistintivamente a todos os seres, a vida, de acordo com o que você tem dentro de você. Então, o que precisa desenvolver em se sentir bem é essa conexão de se amar, de se conhecer, de se perceber essa fagulha divina, de perceber o divino dentro de você. Olha que coisa divina, né? É a vida, é um bebê nascendo, uma criança que cresce, que consegue vir ao mundo. Quantas pessoas passam por tanta dificuldade para conseguir chegar nessa vida, para ter filhos, quantas dores, né? E quando a gente consegue chegar e crescer forte, a gente pega tudo isso e desvaloriza e joga fora todo o sacrifício para a gente chegar até aqui. A gente põe tudo isso por água abaixo porque a gente está com um problema, porque a gente está com uma dor. Então, se sentir bem é um caminho que a gente precisa se esforçar, porque o nosso modo operante, ele está muito mais acostumado com a dor, em ficar lá. Nós viemos de um lugar, de uma evolução, que está crescendo, então a gente está muito mais acostumado a voltar para trás, a ficar ali naquela estagnação, do que fazer um esforço de evolução. E o nosso esforço de evolução é encontrar um lugar da alegria. A alegria, ela precisa vir naturalmente de dentro para fora. E ela só vai vir conforme a gente se esforçar para sair daquele lugarzinho, né, do medíocre, de onde a gente fica lá com dó da gente mesmo, naquela dor conhecida. Se a gente não fizer um movimento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa. E não é um estado constante. Nem todo dia a gente está bem, bom dia sol, bom dia luz, bom dia vida. Não, tem dia que a gente acorda uma porcaria e nada, né, parece que tem graça, né, nada motiva a gente. Só que quando a gente sabe essas energias que estão nessa casa, a gente sabe o caminho de chegar nesse cômodo, né? A gente sabe o que fazer, o que buscar nesse esforço, dentro dessa consciência, dessa vontade própria, para a gente persistir. E a gente precisa trabalhar, também se trabalhar para alcançar, desenvolver, para que fique mais natural essa alegria.
o que vem fácil quando a gente é pequeno e que vai apagando conforme a gente cresce, a gente precisa lembrar desse ponto e tentar trazer ele, tentar alimentar. Então, as lições da Casa 5, elas falam sobre o amor que a gente precisa manifestar na nossa vida. E isso a gente busca fazendo algo por nós. A gente busca gostando da gente mesmo, a gente busca se aceitando, honrando esse amor, honrando essa vida, manifestando a nossa criatividade, os nossos projetos. Criar. Criar é a coisa mais sublime que pode preencher o nosso coração, que pode trazer a nossa personalidade. E aí, o caminho que você tem aí é o que você vai descobrir através do seu estudo, do seu autoestudo, do seu conhecimento, da sua jornada, do seu mapa. Então, eu te convido a conhecer o método Astrologia Guia para você aprender a se estudar por conta própria e ser o seu próprio guia. Olha aqui na descrição que tem um link para você saber mais através do meu curso.